Hello there, how's it going? Teacher Kelly chegando para a nossa aula de número 2 da trilogia Fale Inglês Sem Medo. A gente está numa série da playlist Inglês do Dia a Dia, por enquanto começando com inglês para iniciante. E aí a gente vai seguindo em frente, mas para o dia a dia, logo vem gírias, expressões, phrasal verbs, vem muita coisa, mas agora é para você que às vezes trava. Eu não gosto muito da palavra travar, destravar, mas é aquela hora que você congela porque deu branco. Seu avião deu branco e não lembrou da palavra. Na outra trilogia, a gente já viu como. A gente aprendeu já algumas frases. Hoje a gente vai aprender outras maneiras de você continuar falando, mesmo que você não lembre a palavra. Seja um objeto, seja um verbo, não lembrou, tem maneiras, e eu já vou compartilhar com vocês, para te ajudar a falar inglês, a continuar falando, porque é isso que a gente quer, na verdade. O que a gente quer é falar inglês, conversar em inglês, na verdade, interagir em inglês, né? Porque não é só ficar repetindo frases, né? A torta direito, como você fala, nem sei se é assim que fala, mas assim, ficar repetindo e tipo, não, você tem que saber o contexto que você vai usar, ok? Inclusive quando você não sabe falar. Então, let's start. It's a thing you use to. Então, é uma coisa, um objeto que você usa para. Então, você não sabe o nome do objeto, mas você sabe para que usa. Então, você descreve a função do objeto. E como a gente já viu na outra trilogia, função é uma das maneiras. Você também pode descrever a característica do objeto. Mas nesse contexto que a gente está, a gente vai descrever a função. Então, it's a thing you use to. It's a thing to use to open a bottle. Sorry, to use não, desculpa. It's a thing you use to open a bottle. I'm sorry. E isso acontece na nossa conversa real. A nossa conversa real é assim. Novamente, quem está aqui já sabe que eu falo isso sempre. A questão é você falar inglês como você fala português. Vai ter erro? Vai ter erro. Você vai se corrigir? Vai se corrigir. Às vezes vai ter um erro que você não vai saber que é um erro e vai falar assim mesmo e a pessoa vai entender. Vai entender. Ok? Então é isso que a gente quer. E sem pressão. Eu sei que a gente já tem a pressão de que, eu preciso de inglês para o trabalho, eu preciso de inglês para viajar, eu preciso de inglês para uma apresentação. Sim, então já tem essa pressão. Bota outra em cima de vocês, entendeu? Isso é um lembrete para mim mesma. É isso aí. Próximo. It's like é como... It's like a small computer you carry in your pocket. Então, é como um computador pequeno que você carrega no seu bolso. O que que é? O celular. Telephone. Né? It's like. E aí você descreve também a função. Ou compara com algo parecido. A small computer. Na verdade, eu falei função. Mas aí você está comparando com algo que seja parecido. Okay? It's like a small computer you carry in your pocket. Next. It's similar to. Então, agora você vem trazendo para semelhança, seja para um objeto, ou seja para uma pessoa ou para um lugar. Então, isso vai ajudar com que a pessoa que você está conversando te entenda. Ou seja, não lembrei a palavra parei. Ou então, não lembrei a palavra nem vou começar a falar. Não, fala. Fala. Por isso que a gente fala assim, mas a criança aprende inglês e fala muito mais rápido, porque a criança, quando ela não lembra a palavra, ela vai exatamente descrever ou botar semelhança com algo. Pode reparar, que ele faz isso a mesma coisa em português. Entendeu? Então ela fala sem medo, ela não trava. Eu vou ter que parar de falar travar. Ela não congela, entendeu? Ela vai. E é assim que a gente precisa fazer. E não é vergonha nenhuma, não é. It's similar to WhatsApp, but for work. Ou seja, é outro aplicativo de comunicação que é parecido com o WhatsApp e a gente usa mais para o trabalho. It's similar to WhatsApp, but for work. Não que a gente não use o WhatsApp for work, né, para o trabalho, a gente usa.
Mas dependendo do lugar, o WhatsApp já não é tão usado para trabalho, até por causa de privacidade. Ok? Então, it's similar to WhatsApp, but for work. I understand. Aqui é quando a pessoa está falando, e aí você fala assim, tá, eu entendo. I understand. Ou então, oh, I get it. I get it. Ou no passado, I got it. Eu entendi. I got it. I understand. You work from home, right? You work from home, right? Ou seja, você fala que entende para confirmar o que a pessoa falou. Se ficou com um pouquinho de dúvida, você repete. You work from home, right? Você trabalha de casa. Lembrando, não é work home office. Porque em português a gente fala o quê? Eu trabalho home office. Não. I work from home. E para quem já é meu aluno e quem acompanha sabe que quem até está procurando vagas, é porque hoje, com a internet e com a ideia de trabalhar remotamente, work from home, a gente consegue arrumar um emprego, trabalhar para uma empresa fora. Então, quando você procura uma vaga fora, que seja remota, ela vem com a sigla WFH, Work from Home, WFH, Work from Home. Então, por exemplo, WFH Manager. Então, é um gerente que trabalha de casa, que trabalha remotamente. Ok? Então, é work from home. Next. That's interesting. That's interesting. Interessante. That's interesting. You studied in Canada. You studied in Canada? Vou mudar a entonação. You studied in Canada? Tipo, você acabou de falar que mora no Canadá, que estudou no Canadá. E eu venho e falo assim, that's interesting. You studied in Canada. Teacher, mas é uma pergunta, cadê o auxiliar? Inglês do dia a dia. Inglês do dia a dia. Ai, mas aí a gente tem que aprender que inverte, o que tira. Sim, porque se você estiver num contexto formal, se for uma apresentação, uma entrevista de emprego, sim, você vai precisar. Nós estamos no inglês do dia a dia. E por que que eu mudei a minha entonação? Porque é a entonação que vai comandar se é pergunta ou não. You studied in Canada. Eu posso até botar um right no final. You studied in Canada, right? Então, assim, a entonação é o principal. Não estou falando para ninguém deixar de aprender que na pergunta a gente bota auxiliar na frente, porque eu mesma falo isso para vocês. Mas eu estou falando que no dia a dia, relax, relaxa, mas a entonação é importante. Também para quem já está aqui há bastante tempo, para você que está chegando agora, eu falo. O inglês a gente fala com emoção também. Em português a gente fala. Por que que em inglês não? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Ninguém fala assim, do you like chocolate? Or do you like chocolate? E também não tem uma só entonação. Existe uma padrão? Existe uma que sobe, outra que desce. Mas, na verdade, a entonação você vai dar a parte mais forte. A emoção você vai deixar para aquilo que você quer saber. Então, por exemplo, Canada. You studied in Canada? Ou seja, não foi Estados Unidos, não foi Brasil. Em Canada? Então, fale com emoção e não robotizado. Por isso que eu falo que a gente precisa encontrar maneiras de se comunicar e não parar. Porque a hora que você para, você vira robô. E começa a falar sem emoção. E se você fala sem emoção, é uma afirmação. You studied in Canada. E mesmo que seja uma afirmação, vai precisar de uma afirmação. Por exemplo, I studied German in Germany. Eu estudei alemão na Alemanha. I studied German in Germany. Ó, Germany. Então, bota emoção na fala de vocês. Bota emoção na fala de vocês. Eu falei isso para os meus alunos. Eu vou trazer uma aula
para mostrar para vocês como vocês podem praticar com emoção. E a gente ensina assim criança também. Teacher, você está falando que a gente é criança? Não. Não. Mas vocês vão entender melhor o propósito disso. As crianças, elas fazem um ritmo de brincadeira. E claro que acaba virando uma brincadeira, mas vocês vão entender o propósito. Essa também é a diferença. Tá? Let's go. Really? Really? Sério isso? Really? Really? You wake up at 5 a.m. You wake up at 5 a.m. Pergunta sem auxiliar inglês do dia a dia. E novamente eu digo, não adianta vocês ficarem ouvindo, por isso que eu demorei muito a chegar aqui. Porque não adianta eu vender só frases, palavras. Onde é que eu uso? Não adianta aprender regras e regras e regras, mas no dia a dia é diferente. Então existe o inglês do dia a dia, existe o inglês formal, existe o inglês acadêmico. Existem vários tipos de inglês. E lembra, você vai aprender a falar inglês como você fala português. Em português você sabe que gírias você vai usar com seus amigos. Quando você estiver numa reunião com um cliente muito importante, ou que não seja tão grande, você não vai usar as gírias. E a mesma coisa você vai fazer em inglês. Então, no dia a dia, hey, you wake up at 5 a.m. Really? Sério que você acorda às 5 da manhã? Simples e natural. Você está demonstrando o quê? Surpresa. 5 da manhã? Really? E a gente fala inglês assim, naturalmente. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Volta aqui sempre, porque essa aqui foi a segunda aula. A gente tem a terceira da trilogia. Essa playlist está começando cheia de trilogia. A gente já teve uma, tem outra, e agora eu tô botando aula 1, aula 2, aula 3, porque eu sei que, né, a plataforma de vez em quando dá umas, né, misturadas e sai da ordem. E eu te vejo na próxima. See you. Bye bye.